Nós, médicos, temos o papel central de ajudar o nosso paciente. Aquela pessoa que nos procurou buscando a nossa ajuda. A forma que eu vou ajudar essa pessoa já é terapêutica. O tratamento não se resume à prescrição, mas ele começa, inclusive, antes de mais nada, no próprio diagnóstico. Por isso que a palavra diagnóstico, em várias interpretações que você pode dar em suas raízes etimológicas, eu costumo dizer que diagnóstico é um presságio de saúde, pois é a partir dele que nós podemos tratar. E alguém vai dizer, mas você trata o que você não tem diagnóstico? Não, você sempre trata algo que você diagnosticou. Quando a gente fala de diagnóstico, eu não estou falando da doença A ou doença B, necessariamente. Não é o nome. Mas se você tem um paciente que está com dispneia e você não sabe a causa, mas você deu o diagnóstico de dispneia como um diagnóstico, o seu diagnóstico é dispneia. O diagnóstico é o sinal e o sintoma, e você busca tratar e aliviar aquele sinal e sintoma, você está tratando, você teve uma premissa diagnóstica. Ou seja, o diagnóstico é uma premissa essencial para o médico exercer a sua função de ajudar o paciente. Ele ajuda o paciente, o enfermo. Ele não ajuda qualquer pessoa. Ajudar qualquer pessoa é uma outra função de outra pessoa e não necessariamente do médico. E a gente já discutiu isso em outras oportunidades, em o que é o papel de ser médico. Então a gente ajuda o doente, ajuda a pessoa doente, a pessoa que precisa de ajuda. Às vezes em doença em ato, como a gente sempre costuma falar, doença presente, ou às vezes a doença em potência, que é aquela pessoa que não está doente, mas está sob risco de adoecer. Que é o que a gente eventualmente discute em prevenções primárias, etc., onde o médico também pode atuar daquela forma. Mas veja que tudo gira em torno, sem dúvida nenhuma, do diagnóstico mesmo. E eu repito, eu não estou falando diagnóstico da doença A, B ou C. O sinal e sintoma é um diagnóstico. Quando você olha para a pessoa e diz, você está com febre, esse não é um diagnóstico etiológico, mas é um diagnóstico de febre. Inclusive, o próprio Hipócrates, antigamente, aí vem questões de discussões nosológicas, etc., o próprio Hipócrates, ele trazia a ideia de que, ele não chamava, não existia lúpus eritematoso sistêmico para ele, não existia espondilite anquilosante para ele, não existia tuberculose para ele. O bacilo de Koch foi descoberto depois, o bicho tuberculose. Mas não deixava de existir as pessoas que sofriam eventualmente de algumas dessas patologias e que ele chamava as doenças pelo seu próprio nome de sintoma. Por exemplo, icterícia para Hipócrates era uma doença. Icterícia para nós é um sinal. Hoje a gente entende que você está ictérico porque você tem uma doença. Mas veja que quando eu falo o diagnóstico é o ponto de partida, é o início do tratamento, do cuidado do seu paciente, no sentido de que o diagnóstico de qualquer variação da sua saúde, que a gente chama isso de doença ou de adoecimento, esse diagnóstico, seja do seu sinal ou do que está por trás dele, não importa, ele é necessário. Senão você vai tratar o quê? Você não tem uma ação objetiva sobre um objeto real. E aí você vai dizer, então, o diagnóstico é o ponto de partida do tratamento. E o tratamento é ajudar o paciente. Então por isso que a gente tem que treinar ao máximo nossa capacidade de diagnosticar o paciente. E aí a gente vem um outro ponto. Então, como é que eu dou o diagnóstico do meu paciente? Se o início da minha intervenção terapêutica, o início do meu ajudar implica uma necessidade, do ponto de vista médico, de um diagnóstico. E esse diagnóstico, então, se sustenta em quê? Porque é aqui que você vai começar a ter o ponto de partida do tratamento. Então, por exemplo, o diagnóstico é a saída para o tratamento. Eu trato o quê? Eu trato o que eu diagnostiquei. E como eu diagnostiquei? O que eu diagnostiquei está certo ou está errado? É isso mesmo? Então, são essas nuances daqui que fazem com que o diagnóstico ele é conquistado com inúmeros instrumentos, mas o prioritário deles com a comunicação, com a conversa, com a inspeção, com a anamnese e com o exame físico. Então, tudo começa na relação médico-paciente, de forma que o médico ele já assume constantemente, independente dele querer ou não, uma função terapêutica, no momento em que ele diz oi. No momento do primeiro contato com o paciente, o processo terapêutico se inicia de forma que a terapia não é o fim da consulta, mas o início da consulta. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer.
A gente tem a mania de achar que, oi, tudo bom? Sentou, anamnese, exame físico, hipóteses diagnósticas, qual exame eu peço? Receita. E como se o tratamento começasse na hora que eu faço a receita. Mas, na verdade, ele também, se ele começa com o diagnóstico começa na comunicação, na relação, a terapia começa ali também. De maneira que as coisas, essas divisões, elas são didáticas e educativas, mas ela não é real no contexto do agora que o paciente está em contato contigo, com você. Então, esse é um primeiro ponto que vocês têm que entender, que é terapêutica, a sua presença já pode ser terapêutica. A simples presença sua diante da pessoa enferma, ela já é terapêutica ou não. Ou não. No sentido de que ela pode ser iatrogênica. Percebem? Onde o que eu quero trazer à memória da gente é que a nossa função é ajudar a pessoa e essa ajuda começa no instante que eu estou presente dela, diante dela e que não há margem para você dizer, não, mas eu não tenho nada para fazer. Não fazer nada é fazer algo. A conduta expectante é uma conduta. Porque às vezes você diz assim, não tenho o que tratar. Você não consegue se eximir dessa responsabilidade, não digo responsabilidade legal, eu digo responsabilidade moral, de ter entrado numa relação onde você, queira ou não queira, estará tratando aquela pessoa. E esse tratamento você deve, obviamente, e aqui eu não estou relativizando, muito pelo contrário, eu estou absolutizando o processo de que o tratamento você inexoravelmente estará em uma relação com o paciente terapêutica. Ela pode dar certo, ela pode dar errado, ela pode ter efeitos colaterais, você não sabe. Mas que já tem iniciado ali, tem, independentemente de você estar pensando nisso. Não tem como. Não tem condição. Você é escravo disso. No momento que você está sentado no seu consultório, que você está na enfermaria, que entra para ver um paciente que está internado, ou que o paciente abre a porta do seu consultório, e você, tudo bom, senta ali, você já começou um processo terapêutico que ele vai ter um desfecho positivo ou negativo sobre aquele processo. Então, esse é um ponto mais importante do que eu acho que eu tenho para falar para vocês sobre esse assunto. E, obviamente, a gente vai desenvolver isso em suas várias camadas. Quando a gente desenvolve a camada de refinar a minha capacidade de diagnosticar o meu paciente no sentido técnico, conteudista, de estudar a doença, eu estou buscando ajudar melhor o meu paciente sobre aquele ponto de vista. No momento em que eu estudo as opções terapêuticas disponíveis, todas que tem na literatura, aí talvez que eu possa criar, eu estou desenvolvendo meios de acessar e ajudar aquela pessoa. Por meio médico, tá? Por meio médico. No momento em que eu desenvolvo estratégias de comunicação que farão com que a pessoa, o paciente diante de mim, faça aquilo que eu acho que ele precisa fazer, que eu faça com que ele encare um problema que às vezes ele pensa que é A, eu mostro para ele que o problema não é A, que o problema é B. No momento em que eu estou fazendo isso, eu também estou numa camada terapêutica. De forma que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que se você está diante de um paciente, você já está conduzindo ele de alguma forma, mesmo que você lave as suas mãos, você não se exime de uma relação. Você não se exime daquilo. Né? Então, esse é um ponto importante porque às vezes a gente se estressa com as circunstâncias, se estressa com o paciente, se estressa com isso e pensa que vai jogar a toalha. Até eu jogar a toalha, até eu dizer, olha, infelizmente não dá mais para eu te acompanhar, aquilo tem um reflexo, sim, que pode até ser bom para o paciente. O tratamento dele pode ser justamente isso, eu não tenho condição mais de conduzir o seu caso. Pronto, talvez para ele seja o melhor, ele busca outra opinião, ele não fica sendo enrolado por você, especialmente se for no charlatanos, né? Se ele cair na mão de charlatano, o charlatano disser, não dá mais pra cuidar de você. Eita, curou! Você acabou de curar a pessoa. Cura! Milagre! Certo? Então, assim, tudo isso é parte do processo. Se vocês olharem, e eu separei direitinho aqui o juramento de Hipócrates, em momento algum no juramento de Hipócrates, pelo menos na tradução do inglês que eu tenho aqui, e eu realmente nunca vi isso em outra tradução, ele não fala que o médico é para tratar a pessoa, tratar. Ele não usa a palavra do grego tratar, de terapêutico, de uma maneira geral. O que ele usa é o seguinte, e veja que ele sempre salienta uma coisa. Irei usar o meu poder para ajudar
o doente no melhor que a minha habilidade e meu julgamento possa oferecer. Eu irei me abster de causar danos ou prejuízo a um homem com isso, com essa habilidade que eu tenho. É o princípio da não maleficência, que é a premissa básica da intervenção médica e, consequentemente, a premissa básica que deve estar regendo todo o seu consultório. E ele precede, apesar de serem princípios, e princípios pressupõem que eles estão juntos, né? Princípio da não maleficência e princípio da beneficência, mas há uma preeminência da não maleficência no sentido de você estar sempre se acautelando para não fazer mais mal do que bem. Né? De boas intenções, o inferno está cheio. Mas você está cheio de boa intenção e está fudendo com o cara, pô. Certo? Então, assim, o princípio da maleficência ela é tipo é um exercício de humildade, onde você diz o seguinte: cuidado com o bem que você quer fazer, que muitas vezes pode trazer mais malefício. Então a premissa é, não, mal você não pode estar fazendo. Tá? Mal não pode estar fazendo. Em todos os aspectos, em todas as camadas terapêuticas que eu comentei com vocês. Desde a camada comunicativa, desde a camada do exame físico, desde a camada da relação, desde a camada do exame que você vai pedir, desde a camada prescritiva de remédio A, B ou C e desde a camada conduta expectante. Não pode ser um mal maior do que o bem que você não dá em todas essas camadas. Tá? E ele segue. Não darei a alguma pessoa nada que me seja pedido no sentido de que seja fatal. Eu não darei nada que seja fatal a qualquer um se eu for pedido. Ele está dizendo que ele não vai fazer, não vai matar ninguém. Ele não pode, eu não posso te matar, não posso fazer nada fatal contra você, mesmo que você me peça. Isso já está algo filosófico aqui, trazendo a ideia de que eu estou ali para ajudar o doente. E se o doente quiser, como meio de ajuda, que eu mate? Isso é terapêutico ou não? Percebem que isso não é terapêutico? A ajuda ao paciente, ela não é satisfazer os seus desejos. A ajuda ao paciente não é satisfazer sanar o que mais me incomoda do ponto de vista do paciente. Que o pessoal hoje coloca isso muito à baila, como quem diz assim, o que mais aflige o paciente, e existe uma dissociação entre o que o médico deseja e o que o paciente deseja. Isso tem estudos vários mostrando a demanda do paciente, às vezes é dissociada da demanda do médico. E muitas vezes a forma como isso é posta no debate, nos artigos, na literatura, na ciência, ela é posta no sentido de que o médico está com muita autoridade e que nós devemos dar ao paciente essa autoridade que ele perdeu no sentido de um equilíbrio, ou, digamos, aquela palavra famosa, né, que o pessoal os xiitas da gritaria aí gosta, que é o empoderamento do paciente. Eu digo, cuidado. Cuidado. E quando você fala de empoderar o paciente, eu digo, quem está empoderando? Tem mais poder que ele ou não? Quem está empoderando? Não é, na verdade, alguém que detém o poder sobre ele, sobre o médico e sobre todos? Quem está discursando sobre isso? Não é uma pessoa que está no alto de um poder? Querendo modificar alguma coisa? Veja, para lá ou para cá, esse tipo de discussão volta ao que Hipócrates diz. Eu tenho que ajudar o doente na melhor habilidade e no meu melhor julgamento. E em sequência ele diz, eu não darei nada fatal a quem quer que seja, se eu for pedido para tal. Então, peraí, se meu paciente é qualquer quem seja, é o meu paciente. Então, ajudar ao paciente implica um conhecimento, um julgamento prévio do que é que ele precisa para ser ajudado, que muitas vezes o paciente não sabe. Ele não tem o conhecimento para saber do que é que ele de fato precisa. É igual a minha filha. Eventualmente, minha filha acha que para eu ajudá-la, eu tenho que dar um chocolate para ela. E ela adora chocolate. Né? Me ajude, papai, me dê um chocolate. Ou eu faço uma pergunta para ela, eu digo, eu só dou chocolate se você acertar a pergunta. E eu faço a pergunta e aí ela diz, eu não sei. E me diga aí, me ajude a responder para ganhar o chocolate. Então, o paciente ele também pode ter essa área de nebulosidade. E a gente faz parte da terapia, o quê? Educá-lo. Educação do paciente. Veja que todo livro
de medicina, no capítulo de tratamento, vai estar lá, educação do paciente, educação do paciente, educação do paciente. Isso talvez seja de fato empoderá-lo. Empoderá-lo é dar para ele o conhecimento, na medida do possível, de que aquilo que ele está pedindo de ajuda merece essas e essas e essas intervenções. Ele precisa disso. E ele tem que ter esse conhecimento. Se ele vai fazer ou não, são outros 500. Mas você tem como primeiro passo, o primeiro passo inicial, trazer essa informação para ele de que eu quero te ajudar e a ajuda que você precisa é essa, essa e essa. Porque muitas vezes nem ele sabe, nem ele reconhece o que ajuda ele precisa. E aí vem, no próprio juramento, a coisa, ele segue e ele diz o seguinte: sempre que eu entrar numa casa, eu irei ajudar o doente e nunca terei a intenção de fazer mal ou dano a ele. Veja que ele fala, no seu juramento, ele fala 3 vezes sobre isso. Ele fala 3 vezes. Ele não falou hora nenhuma, pelo menos uma leitura rápida, em curar o cara. Também ele não falou em confortar a pessoa. Ele não falou em ajudar. Ajudas às vezes são doloridas. Ele vai estar falando em ajudar. Sob a premissa, com o melhor que eu tenho de habilidade e julgamento. Então veja que o princípio da não maleficência, ele é fundamental para que a gente tenha isso em mente e saiba que as coisas que eu falo diante do meu paciente, elas podem eventualmente fazer mais mal do que bem. Não sobre o ponto de vista do paciente, mas sobre o ponto de vista concreto, real, da minha intervenção que eu quero. Eu vou dar um exemplo bem